Olá, meus amigos da Associação Espírita Fraternidade de Quintão. O meu nome é Alexandre e eu sou trabalhador da Sociedade Espírita Círculo da Luz de Osório. E venho a agradecer a oportunidade de estar com vocês hoje, a fim de fazermos uma reflexão à luz da doutrina espírita. Nós escolhemos para a nossa reflexão de hoje um tema de grande relevância a todos nós e necessário: o culto cristão no lar ou o evangelho no lar. Nós temos no livro Jesus no Lar, psicografia de Inéio Lúcia através de Chico Xavier, 50 passagens onde Jesus estava hospedado na casa de Simão e lá comungava com seus familiares e amigos, seus discípulos. Nos finais de tarde, se reuniam como nós muitas vezes nos reunimos, e aqueles, que têm a lembrança, aqueles que já têm algumas primaveras, vão lembrar daquela reunião na frente de casa com os vizinhos muitas vezes, ou a família quando grande, reunida no fim de tarde ou no final de semana. Então Jesus se reunia ali com aqueles que comungavam com ele naquela experiência. E logo no primeiro capítulo do livro, vai narrar Neio Lúcio que quando Jesus percebeu que a conversação era improdutiva e menos edificante, E hoje nós podemos comparar com os nossos dias, que estão tumultuados, que estão desafiadores, onde as notícias que nos chegam não só pela televisão, como até pouco tempo atrás, mas agora nos nossos celulares, nos nossos computadores, as redes sociais, e ainda, além das notícias que vêm, mesmo que verdadeira, mas de uma forma maçante, vem nos trazer então apreensões diante de tudo que está acontecendo hoje no mundo, através dessa pandemia, venha também aquelas que nós conhecemos notícias falsas, ou as fake news. Então, é natural que nós, ou melhor, é comum que nós nos reunamos com aqueles que comungam conosco dia a dia e acabamos, então, por transformar as nossas conversações neste círculo de assuntos, o qual muitas vezes vão produzir discórdias, vão produzir o medo, Então, sentimentos também interiores que não nos favorecem, Então, tornando-se assim a exceção da conversação nesses pontos, uma conversação como narra Neio Lúcio, que Jesus percebe lá naquela época como menos edificante, menos produtiva e menos edificante. Então, quando Jesus percebe isso, ele chama a atenção então de Simão e daqueles que estão ali, para quê? Para que em torno da mesa, ele faz uma referência da mesa da casa de Simão como o lar do pão, do pão, do alimento, e convida então para que em torno da mesa se receba a luz do alto, ou seja, se promova então a conversação edificante à luz do Evangelho. Na época, era comum a leitura, então, das escrituras que já existiam, que nós conhecemos, então, como Velho Testamento. E, então, Jesus propõe que, em torno da mesa, se dedicasse um tempo do dia, para que se refletisse as questões espirituais, as questões de Deus. E o decorrer do livro são 50 passagens onde é realizado o culto cristão no lar proposto por Jesus e comentado por Jesus. Muitas vezes, após a leitura da Escritura, surgia então aquela indagação daqueles que conviviam com Jesus dos seus anseios mais íntimos e mais imediatos. Eram questões do dia a dia que, na presença do Cristo, emergiam com naturalidade e na busca, então, de esclarecimento, porque estavam na presença do Cristo. E então, meus irmãos, é muito, muito satisfatória a leitura desse livro, porque
aqueles anseios, aquelas reflexões, aquelas indagações feitas por aqueles que ali conviviam com o Cristo, não são diferentes das que nós temos hoje, dadas as devidas proporções, porque o anseio íntimo do espírito permanece ainda muito semelhante, sempre buscando o acerto, o caminho reto, e muitas vezes se iludindo e buscando então caminhos tortuosos e desvios que nos afastam de Deus. E nessas indagações, em cada capítulo, Jesus traz então o bálsamo, o esclarecimento da sua forma pedagógica de sempre, fazendo indagações, fazendo comparações, contando histórias. E é muito bom porque é como se nós estivéssemos ali presentes conversando com o Cristo. Então, nós temos o culto do Evangelho no Lar, que é uma campanha da Federação Espírita Brasileira. Já existe um folheto do Evangelho no Lar, assim como existem outros, permanente. Porque o que acontece neste culto do Evangelho no Lar? A família se reúne, marca então um encontro semanal para se reunir em torno do Evangelho. Faça uma prece inicial, se tem as crianças, se tem vários livros infantis direcionado à criança e ao jovem com fundos morais, com fundamentos morais, a fim e do cotidiano, a fim de que nós possamos muitas vezes orientar a criança como Jesus fazia conosco, né, através de histórias, de parábolas, de comparações ao alcance do seu intelecto. Então nós fazemos essa prece inicial breve, podemos até convidar a criança a fazer de maneira singela. Lemos o Evangelho, né? Lemos mensagens edificantes, fazemos um breve comentário e fazemos uma prece final, agradecendo o amparo que recebemos. Podemos colocar a água para ser fluidificada, que é a ação dos Espíritos em nosso favor, porque eles sabem daquilo que nós precisamos. E este culto do Evangelho previamente marcado, ele vai proporcionar então um encontro onde a espiritualidade vai se aproximar, vai estar conosco, né? Porque uma hora marcada, né? Devemos marcar então aquela hora e aquele dia, né? E desligar os aparelhos, né? Desligar o celular, para que a gente possa se concentrar na espiritualidade, em Jesus, no Evangelho, a fim de compreendermos o que Deus espera de nós. E nesse momento, então, a espiritualidade se aproxima, né? Por que marcado? Porque a espiritualidade, então, vai reservar este tempo para estar conosco. E a cada semana nós vamos nos fortalecendo, higienizando o nosso lar, porque isto é proporcionado pela presença dos bons espíritos, mas não só pela presença deles, mas pela nossa renovação interior, porque em contato com o Evangelho do Cristo, nós estamos entrando em contato com o próprio Cristo. Aquele que veio até nós, tomou um corpo de carne sem a mínima necessidade à sua evolução, mas por amor a nós, né, para nos mostrar o caminho. Como? Ele nos ensinou contando história, contando parábolas, fazendo questionamentos. Então ele tinha várias metodologias pelas quais nós conhecemos através das narrativas dos evangelhos. Mas principalmente ele nos ensinou com o seu exemplo, né? Ele falou: bem-aventurados os pobres de espíritos, ou os humildes. E ele deu o exemplo da humildade. Ele nos convidou a ser aquele bem-aventurado que perdoa, o misericordioso. E ele nos deu o exemplo do perdão, o exemplo máximo, na cruz, crucificado, traído, abandonado por todos aqueles que estavam com ele, seguindo seus passos, comungando os seus passos como os apóstolos. E ele pede perdão dizendo que nós não sabíamos e realmente nós não tínhamos noção de quem era Jesus. Hoje,
através do Consolador prometido, nós já temos uma noção melhor do Cristo. Ainda necessitamos pegar este Evangelho, aquilo que nós já compreendemos, e aplicar na nossa vida. E isto, o Evangelho, o culto cristão no lar, favorece, porque nesse momento, amparado pela espiritualidade, nós podemos ver melhor o nosso companheiro, o nosso filho, as suas necessidades, que muitas vezes nós não vemos no dia a dia, na correria. Vamos estar praticando a prece, a vigilância, que é a orientação do Cristo, né? Facilitando então o nosso fortalecimento diante da vida, né? Estreitando laços com os nossos familiares, sejam ele o filho, seja ele a esposa, né? O marido, o pai ou a mãe. Nós começamos a compreender melhor o nosso próximo através do estudo do Evangelho. E assim favorecendo também a influência dos nossos amigos espirituais, porque nós deixamos então, pelo menos uma vez por semana, um momento onde nós esquecemos do celular, nós esquecemos das notícias que são necessárias, o nosso conhecimento sobre elas, mas nós nos afastamos um pouco, pelo menos, daquilo que é material, para essencialmente estudarmos, conversarmos, refletirmos e recebermos a intuição dos espíritos amigos sobre aquilo que é verdadeiramente aquilo que importa para nós, aquilo que mais importa, que é a parte espiritual. Porque quando nós retornamos ao mundo espiritual, não nos vão ser pedido contas daquilo que nós construímos materialmente. Até vai nos ser pedido conta de como construímos aquilo materialmente, com que sentimento, porque este sentimento vai nos acompanhar, né? A nossa inteligência para construir algo, para realizar algo, ela foi bem utilizada, ela proporcionou o bem do próximo, isto sim vai conosco, onde nós formos. E o Evangelho no lar, o estudo do Evangelho do Cristo, que nos concita, então, a essa interiorização, a percebermos que toda a transformação que nós devemos realizar é interna, é dentro de nós, e convidando-nos sempre a cada passo à abnegação, à renúncia, a possibilidade que se nos apresenta de nós servirmos o nosso próximo, seja ele quem for. Nos deu Jesus a lição de que nós devemos amar os inimigos. E hoje, nessa correria de redes sociais, onde nós somos estimulados muitas vezes a ficar, a criar adversidades a quem pensa diferente, a quem segue um partido diferente, a quem segue uma ideia diferente, nós imaginar que nós devemos amar os inimigos fica algo assim, parece que impraticável. E no Evangelho do Cristo, e no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz a reflexão de que amar o inimigo é não querer o mal daquele que nos quer mal. E se tivermos oportunidade, façamos o bem a ele, não guardar rancor. É não guardar ressentimento, ou seja, é tudo aquilo que fica conosco quando alguma contenda aparece. Quando alguma adversidade, a nossa fraqueza, pela nossa fraqueza, essa adversidade nos machuca. E este machucado, esse ferimento, nós muitas vezes acalentamos como ressentimento e nos tornamos inimigos do outro, né? E o outro se faz, pelo menos na nossa mente, inimigo nosso. E muitas vezes nós ficamos felizes com o mal que ocorre ao outro. E às vezes, uma falsa amizade, nós chegamos para a pessoa quando ela se dá mal e diz: eu avisei, né? Bem que eu te disse. E amar os inimigos é não guardar em nós nenhum sentimento contrário ao amor, à caridade,
a humildade e todas as bem-aventuranças que Jesus nos traçou como essenciais para a nossa felicidade. E quando nós nos reunimos em família, e se nós moramos sozinhos, ou se os nossos familiares não querem participar, façamos nós. Importante que nós tomemos do Evangelho e façamos a leitura em voz alta. Ah, mas vão achar que eu estou maluco. Não importa, porque muitos espíritos são trazidos para ouvirem um Evangelho, e muitas vezes a situação daquele irmão desencarnado trazido, ela ainda é de muito sofrimento, ou seja, a densidade daquele espírito ainda é muito baixa, a vibração dele é baixa, e ele precisa que nós articulemos a nossa voz para que ele possa ouvir. Porque se nós lêssemos com o pensamento, não alcançaria ele, porque não fecharia a vibração. Então, necessário se faça o Evangelho em voz alta, para que outros irmãos nossos, sobre a proteção dos amigos espirituais que estão ali, possam se beneficiar também. E aí nós vamos compreender que se estende a caridade ao próximo, o culto cristão ao lar. Então vejamos, meus irmãos, quantos benefícios nós colhemos pelo culto cristão no lar. E podemos fazer isso todo dia, tomar do nosso Evangelho em silêncio, para o nosso benefício e a nossa sintonia com o plano espiritual, tomarmos do Evangelho e termos o hábito da leitura e da reflexão, o que se torna um estudo. Porque a leitura, como se faz cedendo ao nosso impulso, do nosso raciocínio, do nosso alcance intelectual, ela vai se encaixar naquilo que a gente acha da realidade. E a leitura, desprovida de preconceitos, buscando algo mais, com a reflexão, vai favorecer a espiritualidade. Aquele que nós chamamos de guia espiritual, ou anjo da guarda, espírito protetor, ele vai se aproximar e vai nos trazer como que num conta-gota aquela reflexão que nós podemos acolher no nosso pensamento, no nosso entendimento, naquele dia. E isso vai nos favorecer imensamente, vai nos fortalecer para que nós possamos dar conta da real tarefa que viemos cumprir aqui. Diante de todos os afazeres do nosso dia, cultivar em nós sentimentos melhores a cada dia. Roguemos a Jesus que nos fortaleça hoje e sempre, e que nós possamos então refletir sobre a importância do Evangelho no lar, e recomendamos a leitura do livro Jesus no Lar. Podemos buscar, se não temos acesso, e é um momento de difícil acesso à literatura, o livro em PDF pela internet. Jesus no Lar, psicografia de Neio Lúcio e Chico Xavier, e possamos perceber ali as orientações do Cristo a cada um de nós. Agradecemos à Associação Espírita Fraternidade pela oportunidade de refletirmos juntos e rogamos a Jesus que abençoe os nossos lares, que possamos elevar o pensamento até o Cristo toda vez que somos desafiados na nossa vida. Muita paz, meus irmãos, que assim seja.